Conseguir arrendar um imóvel aqui em Portugal tem sido uma das grandes dificuldades das pessoas que desejam se estabelecer aqui em Portugal. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo e dar aqui algumas dicas para que você facilite esse processo. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal. Nós ajudamos pessoas que desejam morar em Portugal de forma planejada e sem correr riscos. Como sabemos, alugar um imóvel aqui em Portugal não é uma tarefa fácil. Eu vou dar aqui algumas dicas que eu acho que são importantes para você que está ainda aí no Brasil se preparando para vir morar em Portugal. E o primeiro parece óbvio, mas é muito importante a gente ter paciência e perseverança para dedicar tempo suficiente na busca desse imóvel, porque nós vamos ouvir vários nãos, mas na verdade a gente só precisa de um sim para conseguir o imóvel que a gente deseja. Pesquisar, tem que realmente dedicar tempo na busca por esse imóvel e ter perseverança e não desistir ali nos primeiros nãos que você vai receber. Então, o primeiro, paciência e perseverança. Segundo, bom senso, entender um pouquinho como funciona o mercado de arrendamento. Nós brasileiros temos muito costume de falar com as pessoas de forma muito informal. Isso é um costume, é cultural no Brasil. Já aqui em Portugal, a gente tem que ter esse bom senso e perceber como é que funciona a cultura, como é que funcionam os tratamentos aqui em Portugal. Falar com as pessoas de forma formal, sempre tratando por senhor, senhora, nunca invadindo esse espaço. O tratamento aqui formal é muito usado. Outra questão do bom senso que entra aqui é a questão dos horários. Não entre em contato com as pessoas se tiver ali um telefone, se já for tarde da noite ou se for muito cedo, porque senão você pode criar um afastamento. A pessoa vai se sentir invadida nos horários que você liga ou da forma como você trata. Eu falo isso porque nós trabalhamos com relocation e nós temos aqui uma rede de parceiros e muitos desses nossos parceiros, eles falam que as pessoas às vezes não têm esse bom senso, liga tarde da noite porque tá lá no anúncio o telefone muitas vezes, então as pessoas ligam tipo meia-noite, 11 horas da noite, 6 horas da manhã, e num desespero que eu compreendo que as pessoas estão ali desesperadas, mas nesse desespero acaba atropelando e invadindo um pouco o espaço da outra pessoa. Então tenha esse bom senso, espere chegar no horário comercial, entre em contato com essa pessoa no horário comercial e sempre de forma formal, seja para falar, seja na forma escrita. Às vezes também tem que passar um e-mail, então use sempre a forma formal de falar com as pessoas, que aqui em Portugal é dessa forma que funciona. Terceira dica, seja o primeiro, fique atento, por isso que eu falei lá no primeiro dica, que tenha paciência e perseverança. Esteja sempre atento aos anúncios e veja sempre aqueles anúncios que são recentes. É melhor ser o primeiro porque você tem aquela preferência. Se o senhorio, se a pessoa ali da imobiliária gostou de você, vai dar preferência porque você foi ali o primeiro. A gente também tem casos assim de que a gente fez o primeiro contato e a pessoa ali já reservou o imóvel pra gente, já fechou o imóvel pro nosso cliente. É muito importante isso e essa dica também é valiosa. Quarta dica, busque anúncio que você se qualifica. Vou dar um exemplo. Se tem anúncios, e alguns anúncios está lá escrito já categoricamente que precisa de fiador, e às vezes o fiador tem que ser português, cidadão português. Se você sabe que aquele anúncio já está pedindo, fazendo algumas exigências que você não se qualifica naquelas exigências, nem adianta perder tempo, nem você perder tempo e nem fazer com que a pessoa perca tempo. Às vezes a pessoa já deixa até bem claro lá, não entre em contato se você não tiver essas condições. Então, se você não se qualifica para aquele anúncio, não entre em contato. Também acontece muito pessoas que têm pets, que têm animaizinhos de estimação. Às vezes no anúncio já está lá escrito, não alugamos para pessoas que têm pets, e a pessoa liga tentando ali convencer. Aqui em Portugal, as pessoas são muito frontais, são muito objetivas. Se elas colocam já no anúncio exigências, geralmente eles não mudam de ideia, muito raramente, salvo algumas exceções. A quinta e última, que também é muito importante, tenha toda a documentação que é exigida aqui em Portugal. Faz toda a diferença. Se você entra em contato através de um anúncio, você só tem ali, por exemplo, o passaporte, o NIF, isso vai dificultar muito a sua vida aqui em Portugal, porque existe muita procura e pouca oferta. Os senhorios, as imobiliárias, buscam pessoas que consigam se comprometer com aquela obrigação, que é pagar o arrendamento. Então, quanto mais você estiver preparado com a documentação, tiver sua reserva financeira e puder comprovar tudo isso, melhor vai ser para você, porque aqui realmente existe muita procura. Se não tem ali toda a documentação necessária, vai ficar um pouco complicado. Então, quais são essa documentação? Você precisa ter um documento de identificação, que pode ser o seu passaporte,
pode ser um título de residência, pode ser o cartão cidadão, se caso você já tenha nacionalidade portuguesa. Você precisa ter o NIF, que é o número de identificação fiscal, que é como se fosse o nosso CPF no Brasil. Não celebra contrato aqui em Portugal se não tiver o NIF. Também o ideal é que você já tenha uma conta bancária aqui em Portugal. Isso faz toda a diferença. Quando o senhorio vê que você já tem uma conta bancária aqui, um NIB português, também você precisa comprovar os seus rendimentos. Então eles pedem contrato de trabalho, os 3 últimos olerites. Caso você não tenha isso, precisa comprovar de onde vêm seus rendimentos. O senhorio vai querer saber e se você tem condições de todo mês cumprir ali sua obrigação pagando o arrendamento. Além disso, também é importante ter o seu IR, que aqui em Portugal chamamos IRS, no Brasil é o imposto de renda. Também é importante que você apresente o IR aqui em Portugal e tem a sua reserva financeira. Você pode comprovar isso através de extratos bancários. De preferência que já seja uma conta aqui em Portugal, mas se não for, pode ser uma conta no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Desde que você consiga comprovar que aquele dinheiro é seu e que você tem essa reserva que pode custear a sua estadia aqui em Portugal durante um prazo de 6 meses até se estabilizar. Detalhe, eu só vou fazer um adendo aqui. Reserva financeira é diferente de garantia. Aqui em Portugal, quando você não tem um fiador para apresentar como garantia ao senhorio, o senhorio até pode tirar o fiador e fazer algumas exigências, como rendas adiantadas, que é você pagar adiantadamente para morar naquele imóvel. Por lei, só podem ser 2 rendas adiantadas. E caução não tem um limite, então o senhorio pode pedir um valor de 12 rendas. O que é o caução? Para que a gente possa entender. O caução é o valor que você vai depositar em fiança, que quando você desocupar o imóvel, o senhorio vai verificar se o imóvel foi danificado de alguma forma, se teve alguma reparação para ser feita, então ele vai usar esse dinheiro para fazer essa reparação e devolver o resto para você. Rendas adiantadas é você paga para morar, paga adiantadamente. Então essa é a diferença de uma para outra. Então se não tem um fiador, se prepare que você vai ter que oferecer aqui garantias. E as garantias são rendas adiantadas mais o caução. O que eu falo de reserva financeira é diferente. É aquele dinheiro que você traz para Portugal para que você possa ficar pelo menos 6 meses até você se estabilizar, até ter um trabalho e ter aqui a sua vida mais estabilizada, tá bom? Então garantias para oferecer para o arrendamento é uma coisa. Reserva financeira é outra. É aquilo que você vai ter que ter aqui todos os meses para pagar a conta de água, de luz, pagar o arrendamento do mês e etc. Então espero que esse vídeo tenha esclarecido, espero que esse vídeo possa ter te ajudado agora na sua busca aí pelo seu imóvel aqui em Portugal. Também eu vou deixar aqui uma dica bônus, se você não tem tempo, não tem paciência, não quer ficar perdendo tempo e ficar procurando imóveis. Existem serviços de relocation que você pode pesquisar na internet. Existem várias empresas que prestam esses serviços, empresas sérias. Basta você procurar, buscar por referências e fechar com alguma dessas empresas para que você não tenha essa preocupação e possa chegar aqui em Portugal mais tranquilamente e só se preocupar mesmo com a sua adaptação. Nós também prestamos esse serviço. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então espero que tenha te ajudado. Se você ainda não nos segue nesse canal, siga esse canal, aperta aqui o botãozinho de seguir, também aperta o botãozinho aqui para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixa o seu like também, e se não nos segue lá no Instagram é @voandopp. Lá também a gente coloca sempre dicas e informações diariamente. Também agora estamos no TikTok, @voandopp. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!